Será que é necessário praticar as disciplinas espirituais? E, se for necessário, quais praticar e como praticar essas disciplinas espirituais? Meu nome é Luciana Mello e hoje nós vamos ver sobre isso nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. E abaixo desse vídeo, na descrição, você tem ali o link para conhecer a Escola Formando Vida Plena, onde você tem diversos conteúdos para que você se torne plena em Cristo. Então vamos lá, vamos falar sobre as disciplinas espirituais. É muito importante nós entendermos, né, essa questão das disciplinas espirituais, porque, já respondendo a pergunta no início do vídeo, elas são essenciais para o nosso crescimento espiritual e para o nosso amadurecimento. Ela é essencial que nós venhamos a praticar as disciplinas espirituais para o nosso amadurecimento, para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada, faz parte do processo de santificação. A santificação, que é o trabalho do Espírito Santo em nós, mas também uma resposta nossa para que nós venhamos a caminhar nesse processo de santificação. Uma coisa que é importante falar logo de início, né? É que as disciplinas espirituais, elas não podem ser vistas como um conjunto de regras, né? Mas como uma caixa de ferramentas, digamos assim, que nos aproximam mais de Deus e nos ajudam a viver uma vida em maior profundidade em Cristo. E também nós não podemos tornar as disciplinas espirituais algo que nos leve a mostrar superioridade diante das outras pessoas, né? Como se nós fôssemos melhor do que outros cristãos, porque praticamos as disciplinas espirituais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. As disciplinas espirituais são essenciais para a caminhada cristã, porém elas não podem ser vistas como um conjunto de regras e também não podem fazer com que venhamos a nos sentirmos superiores porque praticamos as disciplinas espirituais, enquanto muitas vezes outras pessoas, outros cristãos, ainda não estão nessa jornada de disciplina espiritual, talvez não tenham entendimento, né, da importância das disciplinas espirituais. Elas são um meio de crescimento e não devem ser vistas como algo opressor ou como um conjunto de leis, né? Você não pode agora se sentir oprimida, não pode se sentir agora pressionada a ter que praticar as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas são ferramentas que nós temos para que possamos crescer em Cristo, mas elas não são uma ferramenta de opressão. E também uma coisa muito importante é que nós não podemos usar as disciplinas espirituais para impor às outras pessoas. Muitas pessoas, elas praticam as disciplinas espirituais, elas cuidam de pessoas e elas querem usar as disciplinas espirituais como uma regra para essas pessoas, como uma imposição. E não é esse o propósito. O propósito é que nós tenhamos o entendimento e também as pessoas que nós cuidamos, que elas tenham o entendimento da importância das disciplinas espirituais para só então praticá-las, tendo esse entendimento de que é uma ferramenta e não um conjunto de regras, ok? Existe uma linha muito tênue, né, entre disciplina espiritual e religiosidade. Então, a gente tem que cuidar, né, muito com isso, porque nós podemos cair nesse extremo da religiosidade. Então, vamos lá. Dito isso, né, nós vamos direto ao ponto, vamos ver três categorias de disciplinas espirituais: as interiores, as exteriores e as comunitárias. Então, o que são as disciplinas
interiores, né? Como o nome já diz, são as disciplinas que vêm do nosso interior, aquelas que nós praticamos de dentro para fora ou que nós praticamos mais de forma sozinhos, de forma individual. Então, as disciplinas interiores, elas incluem a meditação, a oração, o jejum e o estudo, né? Elas nos ajudam a nos aprofundar, é como aquela parte, né, onde as raízes são aprofundadas. Então, a meditação cristã, né, ela é um processo de preencher a mente com a palavra de Deus. Então, eu só quero abrir esse parênteses para não haver confusão. Muitas pessoas, elas entendem sobre meditação somente aquilo que é visto dentro da meditação oriental, dentro dessa filosofia, né, onde o objetivo é esvaziar a mente, mas aqui na verdade, a meditação cristã é quando você enche a sua mente com a palavra. A oração é a segunda disciplina aqui das disciplinas interiores, que é a disciplina central, porque ela nos leva a ter um relacionamento profundo com Deus. O jejum, que é uma prática que muitas vezes é negligenciada, mas ela é também imprescindível para o nosso crescimento e não pode ser confundida com o jejum para fins estéticos. E o estudo, né, que não é apenas a leitura da palavra de Deus, mas um estudo aprofundado, um estudo realmente intencional para que a palavra de Deus ela possa crescer, né, em você e gerar transformação em você. E as disciplinas exteriores, quais são as disciplinas exteriores? São aquelas que nós mostramos àqueles que estão à nossa volta, as pessoas que nos veem, elas vão muitas vezes nos ver praticar essas disciplinas exteriores, que é a simplicidade. Então, a simplicidade, ela nos leva a viver uma vida de forma simples. Isso nos liberta da ansiedade de querermos sempre mais ou de querermos conquistar mais coisas. É diferente de uma vida em pobreza, né? Não pode ser confundido com essa vida que muitas vezes as pessoas acabam assumindo e acabam levando isso para um fim espiritual e muitas vezes querendo demonstrar a sua espiritualidade através de uma vida de pobreza. Mas a pessoa ela pode viver bem e ter posses e ter condição financeira, mas optar por ter uma vida simples, por ter uma vida em simplicidade. Muitas vezes nós adoecemos emocionalmente porque queremos mais, porque precisamos conquistar mais, porque precisamos ter as melhores coisas, né? E, na verdade, nós precisamos viver uma vida em contentamento. Contentamento é estar satisfeito com tudo que nós temos. Não é errado você querer conquistar algo, mas nós não podemos muitas vezes negligenciar aquilo que é mais importante para conquistar esse algo. E isso muitas vezes nos leva a pecar. A solitude também é uma disciplina exterior, e a solitude ela é diferente da solidão. A solitude é você ter um tempo a sós com Deus, um tempo de solidão de forma intencional, é você se separar por um período de tempo do mundo e das tuas atividades, seja por alguns minutos, seja por algumas horas, seja por um dia, mas dentro das suas possibilidades, né, ter esses momentos de solitude. A submissão a Deus também é uma disciplina espiritual exterior, dentro dessa categoria exterior. A submissão é você estar submissa totalmente à vontade de Deus para a sua vida. É você deixar de querer controlar a sua vida para colocar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. E o serviço,
que é você servir aqueles que estão à sua volta, servir a família, servir cônjuge, servir filhos, servir colegas de trabalho, é você fazer algo por alguém, né? De uma forma sem que você tenha alguma motivação por trás, sem que você tenha algo que você queira receber de volta com aquele serviço que você está prestando. É você realmente servir de todo o coração. E nós temos as disciplinas comunitárias, que são aquelas que nós praticamos com as pessoas que nós congregamos na nossa comunidade de fé, né? Essas são as disciplinas comunitárias, que é a confissão. Confessar, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos curados. Então, confessar os nossos pecados, claro, com pessoas que tenham condição para isso, né? Um líder, alguém que te acompanha, que possa ouvir sem julgamento, mas que possa também te dar uma orientação, uma direção. Isso é muito importante, é uma disciplina espiritual. A adoração, que é a nossa resposta ao amor de Deus, a adoração nós praticamos de forma comunitária também, é quando a comunidade de fé está reunida e juntos adoram ao Senhor, entregam o culto de adoração ao Senhor. A orientação, que é você ter uma orientação espiritual, alguém, um conselheiro, um discipulador, uma discipuladora, né? Que vai lhe orientar, que vai te dar uma direção, que vai caminhar com você sem criar dependência emocional, mas lhe orientar, lhe dar conselhos dentro da palavra de Deus. Isso também é muito importante. E por fim, né, dentro da categoria de disciplinas espirituais ali comunitárias, nós temos a celebração, que é você se alegrar com irmãos em Cristo, se alegrar, né, com uma perspectiva de gratidão mesmo por tudo que o Senhor faz em nossa vida, na nossa comunidade de fé, na vida dos irmãos. Então, resumindo, né, de forma geral, essas são as disciplinas espirituais, tanto as interiores, exteriores, como as disciplinas comunitárias. Cada uma delas, elas têm um propósito específico, elas têm uma intenção de nos fazer crescer espiritualmente, nos fazer crescer e que o caráter de Cristo seja formado em nós, porque esse é o grande objetivo. O objetivo do ser humano é glorificar a Deus, é que o caráter de Cristo seja formado em nós, é que a noiva de Cristo seja fortalecida. Esse é o grande objetivo. E as disciplinas espirituais, elas têm esse propósito de glorificar ao Senhor, de formar o caráter de Cristo em nós e que o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, seja fortalecida e edificada. Amém, minhas irmãs? Então, esse foi um breve panorama sobre as disciplinas espirituais. Mais uma vez, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal. Isso ajuda o canal a crescer e que esses estudos possam ajudar outras mulheres e também para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Deixe aí o seu like aqui no vídeo. Também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas nos grupos que você participa. E não esqueça de olhar a descrição abaixo desse vídeo, que ali você tem o link da Escola Formando Vida Plena, uma escola para mulheres cristãs que querem ser plenas em Cristo. Ali você tem e-books, você tem cursos, você tem materiais de apoio que você pode adquirir de forma individual ou você pode se matricular na escola e você tem acesso a todos os conteúdos que já estão na plataforma e aqueles que ainda vão ser mensalmente incluídos na plataforma. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.